E aí galera, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre o pecado e sobre o arrependimento, ok? Renato, o que é o pecado? O pecado em grego e em hebraico, significa errar o alvo. E em latim significa pisar em falso. Ou seja, pecar é quando você tropeça no caminho ou quando você erra o alvo. Pecado também pode ser comparado a um fruto que a nossa natureza pecaminosa produz. E que se a gente comer deste fruto, nós obviamente iremos ser contaminados por ele. E é isso que é pecado. E agora o Patrick vai falar como o pecado funciona. O pecado acontece quando nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Um exemplo, quando eu jogo, vamos dizer, quando eu gosto muito de jogar videogame e tudo mais, só que eu amo mais jogar videogame do que Deus. Eu estou pecando porque eu estou amando meu videogame mais do que Deus, sendo que Deus ele tem que ser a mais que todas as coisas. Tem que ser a mais que a família, tem que ser a mais a namorada, enfim, mais do que a mãe, o pai, enfim. E quando nós não amamos a Deus acima de, vamos dizer, alguma coisa, nós estamos errando o alvo, nós estamos pisando em falso. Então, o pecado é quando nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Renato, o que é arrependimento? Bom, a palavra arrependimento tem origem grega, que é metanoia, que significa conversão. Outra expressão também grega significa... Não, a outra expressão grega se chama kataná, que significa de novo. Ou seja, fazer de novo, só que diferente, mudando o temperamento, mudando de caminho, de atitudes e principalmente de caráter. A expressão metanoia se encaixa mais nas pessoas que estão no mundo, mas se converteram a Deus. E a expressão kataná se encaixa nas pessoas que já estavam no caminho do Senhor, mas acabou pecando de alguma forma. E por isso que ela tem a chance de fazer de novo, só que diferente e melhor do que ela fez antes. Arrependimento é diferente de remorso. O remorso causa um sentimento de culpa na pessoa, digamos assim. Porque o remorso é causado quando alguém prejudica uma pessoa. Mas agora o arrependimento é causado quando você prejudica a si mesmo. Por isso, o remorso causa um sentimento de culpa em nós, pois esse alguém se sente culpado por ter prejudicado outra pessoa. E isto é ruim, porque muitas das vezes pelo remorso a pessoa acaba se ferindo, se autocastigando, para meio que se livrar do castigo dela. E o arrependimento... Cadê? O arrependimento ele causa meio que um alívio quando você pede perdão para Deus, quando você se arrepende de verdade. Esse é a diferença de remorso e arrependimento. Tem dois exemplos clássicos da Bíblia que falam sobre remorso e arrependimento. O exemplo de Judas e o exemplo de Pedro. Judas ele sentiu um remorso por ter prejudicado Jesus, por ter entregado ele nas mãos dos soldados romanos. E por isso ele sentiu um peso nele. Ele sentiu um sentimento de remorso e acabou se matando por conta disso. Já Pedro não. Pedro ele negou Jesus 3 vezes, mas ele não sentiu remorso. Ele sentiu um pesar no seu coração. E ele não se matou. Ele pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. E é por isso que hoje em dia ele é um dos mais conhecidos discípulos de Jesus. Tá, Renato, mas como funciona o arrependimento? Bom, para falar como funciona o arrependimento, eu queria ler 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse versículo podemos observar como funciona o arrependimento. Ele funciona por meio da humilhação, da conversão e buscando a face de Deus. Para você se arrepender, você tem que confessar os seus pecados a Deus.
Tá, Renato, mas Deus ele não conhece o meu pecado? Deus conhece nosso pecado, mas Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir a sua confissão. E é por isso que é importante a gente confessar os nossos pecados a Deus. Para que devemos se arrepender, Renato? Bom, para falar sobre para que devemos nos arrepender, eu queria ler Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Bom, nesse versículo não tem muito o que falar, porque nele já está bem explicado o para que devemos nos arrepender. Devemos nos arrepender para nossos pecados ser perdoados e apagados, e assim nós sermos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. E para encerrar sobre esse meu assunto que eu trato nesse vídeo, eu queria ler 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E assim eu agradeço.